Olá, muito boa tarde. Estamos mais um domingo aqui para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Na tarde de hoje teremos uma convidada de Minas Gerais, a Juliana Araújo, com o tema de uma reflexão muito importante para todos nós sobre servir a Deus e a Mamon. A gente até fez uma enquete hoje brincando um pouquinho com vocês, se a gente entra nesse conflito entre a vida material e o espiritual e como que é possível fazer esse equilíbrio. A Juliana estava confidenciando com a gente aqui nos bastidores que essa é a terceira vez esse ano que ela fala sobre esse mesmo tema. E aí a cada vez vai se aperfeiçoando, vai percebendo coisas novas e acrescentando. Então vamos todos, nas tardes de hoje, nos deleitarmos recebendo muito carinhosamente essa já amiga, né, que já entrou, já está aqui. Deixa eu mandar o convite. Ju Araújo. Pessoal do Facebook, boa tarde também. Olá! Olá, Juliana, muito bem-vinda. Obrigada, Érica. É com muito carinho que eu estou aqui hoje. Muito grata pelo convite de Alan e que hoje a gente possa bater um papo sobre esse tema que é tão relevante na nossa vida. Com certeza iremos. Muito obrigada, viu, por acolher aí. Você que é do Grupo Espírita Padre Germano, não é isso? Em Minas Gerais. Já falou um Sim. pouquinho mais sobre sua casa, mas a gente já agradece desde já o acolhimento, né, ao nosso convite. E aí a internet hoje, a pandemia, nos permitiu, né, ultrapassarmos as fronteiras e utilizarmos mais desse recurso. Aí temos uma fraterna aí de tão longe, tão pertinho aqui da gente, né? Então, recebo o caloroso abraço de todos os irmãos que fazem o Lar Espírita Maria Dolores. Nesse momento estão todos em vibração lá no grupo da gente do WhatsApp para entrar aqui também. Então receba aí nosso carinhoso abraço. E eu agradeço. E agradeço também aos que me seguem, que estão aqui seguindo, né, acompanhando a nossa live. Espero que seja um grande bate-papo, que você também possa contribuir com o tema. O Evangelho é sempre muito novo, mesmo que a gente sempre escute a mesma passagem, é sempre novo. A gente sempre vai expandindo um pouco mais para tentar absorver o que Jesus veio nos trazer. É muita informação. É E um, verdade. e um pouquinho de cada um Pode vai falar. agregando. Um pouquinho de cada um vai agregando pra gente. Essa sua fala, né, de que é sempre novo e de sempre revisitar, me recorda uma fala do Dr. Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução de boa parte do Novo Testamento, em que ele diz, né, ele reflete sobre a fala de Jesus e que só poderá ver a Deus aquele que tiver puro coração. Então, se daqui a 1000 anos Deus lhe oportunizar novamente fazer uma nova tradução, 1000 anos depois seu coração estará bem mais depurado, então será uma tradução muito mais rica. Então, essa sua fala, né? Como é bom a gente lembrar que o quanto a gente precisa revisitar o Evangelho. Às vezes a gente acha que já viu aquele tema, o palestrante vai falar sobre um tema que outra pessoa já falou, então não preciso ver. E essa reflexão é bem importante para a gente lembrar que é importante internalizar, É né? verdade, é Várias vezes. verdade. Vou fazer uma leiturazinha aqui de um minuto de sabedoria, para o pessoal também está entrando, sejam todos muito bem-vindos, né? Tanto o pessoal que acompanha a Maria Dolores, quanto quem já acompanha o seu trabalho. E aí, para a gente ir ajudando a harmonizar o ambiente, tá bom? Vou abrir Tá aqui. ótimo. Vai Vamos abrindo ver o aí. que nos reserva. Vamos lá. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que noutras horas temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Como sempre, acho que ficou bem oportuno para o seu tema, né? Ficou. A fala é toda sua, minha querida. Fica à vontade. Então tá. Então, dando boa tarde a todos que nos acompanham aqui, tanto pelo Instagram também, como pelo Facebook. Para mim, como eu te disse, é uma honra muito grande estar aqui. Quero deixar um abraço para os meus seguidores, né? Quem me segue, a Raíssa, uma grande amiga, a Marcela também está aqui comigo, a Claudinha, minha amiga que acabou de entrar, e todos os seguidores aí do Lar Maria Dolores. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Falar desse tema que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, é um tema bem desafiador, porque vem falar pra gente de que não se pode servir a dois senhores, Deus e a Mamon. Dá uma interpretação até um pouco equivocada. Por que será que Jesus veio dizer isso pra gente? E é isso que esse capítulo 16
com a elucidação de Kardec, é isso que a gente vai estudar aqui hoje. Não trouxe os tópicos todos do capítulo 16, porque ele é muito longo, mas nós vamos bater um papo bem bacana, a gente vai chegar à conclusão do que de fato é o nosso verdadeiro tesouro. Para começar o nosso estudo, acho que vale muito a pena a gente trabalhar o texto do Evangelho, que está em Lucas, no capítulo 16, no versículo 13, onde Jesus, ele fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, para esclarecer, Mamon é um termo de origem hebraica, que significa dinheiro, bem material, posses, aquilo que em si confia materialmente. Para os sírios, lá da região mais asiática, era um deus que simbolizava a riqueza. Então, eles reverenciavam a riqueza e o poder material. Então, quando Jesus utiliza esse termo mamon, ele está querendo se dizer nesse sentido. É um termo que simboliza a riqueza, mas não somente a riqueza material. É tudo aquilo em que se confia materialmente. E quando ele começa o texto dizendo servir, dá pra gente o entendimento de que servir é fazer à vontade. Então veja, se a gente está no nosso trabalho, acredito que a maioria de nós ainda trabalha profissionalmente, a gente está no nosso trabalho, a gente está lá para servir, não é de acordo com as regras daquele local? A gente está lá para servir de acordo com as normas e os procedimentos? A mesma coisa é o que Jesus vem colocar aqui pra gente, servir. Servir é fazer a vontade daquele a quem se serve. E hoje servimos a muitos. Servimos a sociedade, servimos a nossa família, servimos a nossa cultura, servimos a religião a que prestamos, a que nos colocamos à disposição. Então hoje nós fazemos a vontade de muitos. E aí o que a gente percebe? Como que faz a vontade de Deus, que é a nossa evolução espiritual, e a vontade de Mamon, que é a nossa evolução material? Então é sobre isso que Kardec vai falar pra gente. Se a gente percebe que dentro do Evangelho consta todas as regras de comportamento e conduta moral que Jesus veio trazer pra gente, a gente tem que perceber que só de estar no Evangelho, essa passagem vai nos levar para um local de cunho moral. É aqui que a gente tem que trabalhar. E aqui, tudo que vamos falar aqui não é uma crítica nem um julgamento a ninguém. É apenas serve para nós que estamos buscando a nossa reforma íntima, serve para nós que estamos buscando a nossa reforma moral, à luz de Jesus. E quando a gente fala que é a luz de Jesus, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu sirvo quando eu sirvo a Deus? A quem eu sirvo quando eu sirvo a Deus? E aí, se a gente pega Jesus, que é o nosso modelo e guia, conforme nos diz, né, conforme nos relata o livro dos Espíritos, se Jesus é nosso modelo e guia, nós temos que ter nele a nossa visão de conduta moral. E aí, se a gente pega Jesus e vê qual é a principal marca dele, esse capítulo vai falar pra gente da principal marca de Jesus, que, sob o nosso ponto de vista, o principal propósito, a marca que Jesus carrega, ele vem aqui para revelar para a gente, é a marca do sacrifício, da renúncia e da abnegação. Quando a gente fala renúncia, é renunciar a tudo a que temos apego, a tudo a que nós temos ainda confiança além do que temos em Deus. Então, se a gente pega a marca do Cristo, a marca dele principal é renúncia. E é exatamente isso que ele vem nos ensinar através de toda a sua caminhada aqui na Terra. E quando ele fala que não dá para servir a dois senhores, de fato, se ele vem ensinar a renúncia, ele está querendo dizer o seguinte: ó, gente, não dá para servir dois, não. Ou vai crescer materialmente, ou vai crescer espiritualmente, porque os dois, ao mesmo tempo, pode conflitar de alguma forma. Porque se nós estamos sempre obedecendo a algo ou a alguém, em algum momento se conflita isso. E existe um lugar chamado meio do muro, né? Que não dá para ficar. Uma hora seremos convidados a escolher um lado. Dá muitas vezes para caminhar.
sim, em cima do muro, nessa porta mais larga. Mas uma hora a gente vai ser convocado a decidir de que lado nós estamos. E antes da gente entrar ao vivo, a gente estava até trocando uma ideia. A Érica veio e falou que realmente é um tema bem interessante para esse período de pandemia, aonde estamos passando por provas, muitas delas até mesmo materiais. Então esse é o momento de perceber a quem eu sirvo. Eu sirvo a Mamon, que é a hora de entrar o meu desespero, a minha ansiedade, porque talvez hoje eu perdi alguns clientes, porque eu talvez esteja desempregado. Ou é o momento de eu confiar que Deus está conduzindo tudo da forma como tem que ser conduzido. Essa é a questão. Não há como nós servirmos duas ideias opostas entre si, porque aí a gente fica um pouco perdido. Não dá para ser dessa forma. Ou eu vivo para riqueza, e nesse momento que eu estou passando pela prova, eu me desespero, me angustio, ou eu estou vendo a oportunidade do meu crescimento espiritual. E quando a gente olha a marca do Cristo, a gente volta para Jesus, a gente percebe que em todo instante, quando a gente prega uma marca, principalmente a gente agora que está vivendo aqui na rede social, todo mundo entende um pouquinho de marketing, a gente sabe que a marca é aquilo que a gente leva. Quem olha para a gente sabe o que nós estamos querendo dizer com a marca que a gente carrega. Tem uma marca que, inclusive, é bem interessante, não faz parte do contexto, mas apenas para ilustrar. A marca chama Harley Davidson, que não é nem um marketing para a marca, mas aquelas pessoas que seguem aquela marca, elas às vezes até tatuam na pele, de tanto que elas se identificam com aquela marca. Então, seguir Jesus é se identificar com essa marca que ele traz, que é essa marca da abnegação, do desapego. O problema não é ter as posses, o problema é o apego. O problema todo é quando o dinheiro se torna um ídolo. Quando a questão material, seja ela qual for, torna-se pra gente um ídolo. Esse é o problema. Porque deixamos de seguir a Deus para alcançar cada vez mais riqueza. E qual é o problema da riqueza? Porque, na verdade, não há problema no dinheiro em si, não há problema nas posses, nos títulos em si. O problema todo é quando o homem ama mais aquela riqueza do que a si mesmo, a tal ponto de se perder. Esse é o problema. De tal forma que Jesus, ele fala lá em João, no capítulo 12, versículo 26, ele fala assim, ó, aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que a odeia, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Olha que interessante. Aquele que ama a sua vida, que vida que é essa? A vida material. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Perderá qual? A vida espiritual. Porque o momento em que eu vivo para a matéria, eu perco a espiritual, porque muitas vezes a gente não tem o limite. O que eu falo do limite? Muitas vezes para eu ter as minhas posses, muitas vezes para eu ter os meus títulos e para ter o meu reconhecimento material e status na sociedade, eu passo por cima das pessoas. Muitas vezes eu passo por cima de uma sociedade. Muitas vezes eu passo por cima, talvez até mesmo, da humanidade. E aí a gente não tem ainda um termômetro para encontrar o limite. Então todo mundo merece o gozo. Todo mundo. Deus é abundância. Se a gente pega a natureza, a gente vê a abundância que Deus é. Então todos nós merecemos o gozo, mas não a qualquer preço. É aí que está o limiar. Qual é o limite? Se a gente encontra esse termômetro, tá tudo certo. Por quê? Todas as disponibilidades da natureza, elas são forças neutras. O ouro é uma força neutra. A energia, a eletricidade é uma força neutra. O vapor é uma força neutra. O magnetismo é uma força neutra. Mas, se ele está na mão dos bons, fica tudo certo. Se está na mão de quem tem o coração um pouco ainda mais voltado para o mal, é um problema. Porque se eu pego ouro, que se é bom, eu transformo em coisas boas. Mas também eu posso traficar e matar gente por causa do ouro. Se eu pego aí a eletricidade, eu transformo em coisas boas, mas se eu quiser também eu posso criar
câmaras para poder matar as pessoas. E desse sentido, a gente percebe que tudo da natureza é muito natural. É de Deus, veio de Deus para todos nós. O problema todo é como nós lidamos com tudo isso, com tudo que a natureza, tudo que a vida tem para nos oferecer. E aí, para começar a ilustrar essa passagem, para começar a ilustrar, né, dentro do Evangelho, Kardec começa com a parábola do jovem rico. E essa parábola, ela traz para a gente um aprendizado que daria para a gente ficar só com ele aqui até o final. Mas nós vamos tentar correr um pouquinho para a gente trazer mais parábolas, porque eu confesso a vocês que esse capítulo, apesar de ser bem curto, eu não achei ele tão longo, ele tem muita passagem do Evangelho. Então, nós vamos trazer 3 aqui para ilustrar o que Jesus quer dizer com servir a Deus e a Mamon. A passagem do jovem rico está para nós em 3 livros. Está em Mateus, está em Lucas e está em Marcos. Tamanha relevância dessa passagem evangélica. Então, para quem não lembra, eu vou ler alguns trechinhos aqui, que é aquela passagem onde chega um jovem rico para Jesus e fala: mestre, como fazer para adquirir a vida eterna? Então, aqui ele já dá uma dica. O que é a vida eterna? Viver para sempre? Né? Então, para nós que somos espíritas e entendemos um pouco mais a respeito dessa vida eterna que o Cristo quis dizer aqui, que o evangelista quis dizer, seria todas as conquistas espirituais, até mesmo deixar de reencarnar num planeta de provas e expiação. Então, como que eu faço? Ele chega para Jesus na ansiedade e fala: Jesus, ele era um jovem. Como que eu faço para adquirir a vida eterna? Como que eu faço para conquistar todas as minhas conquistas espirituais? E aí Jesus dá uma resposta para ele, que é a resposta que ele dá para todos nós. Ele fala assim, ó: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem pergunta para ele: mas que mandamentos? Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele responde assim: mestre, eu já tenho guardado esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? E aí Jesus dá aquela resposta que abala todo mundo, assim como abalaria também a todos nós. Jesus fala com ele assim: se queres ser perfeito, se queres conquistar, né, se quer adquirir todas as conquistas espirituais, vai, vende tudo que tem, dás aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois você vem e me segue. Meu Deus! Imagina tudo isso de uma vez só para um jovem rico. E aí quando Jesus fala com ele: vai, vende tudo que você tem. Desapega de tudo que você tem. Desapega de tudo que você conquistou. Dos seus títulos, dos seus bens, das suas posses. Doa tudo e vem me seguir. E aí, pra gente, já é aqui a gente já fica, pelo menos, meditando da seguinte forma. Se ele já atendia todos os mandamentos, ele fala com Jesus: isso eu já sigo, os mandamentos de Moisés. Já é uma grande conquista. Uma grande conquista, pois ainda nos dias de hoje, muitos não conseguem seguir os mandamentos de Moisés. E os mandamentos de Moisés, eles estão relacionados com a lei e com a justiça. Porque até Moisés vir à terra, não existia nenhuma lei. Era olho por olho, era dente por dente, era osso por osso. Matou um, eu mato 2, eu mato 30, eu mato 20. Então, quando chega Moisés, ele traz uma pedagogia negativa do que não poderia ser feito mais. Quando Moisés chega, ele traz uma lei de justiça e fala: olha, a partir de agora não faz isso mais não. Não pode mais. E aí, esse não pode mais, o jovem já praticava. O jovem já observava. Se a gente olha aí os noticiários, se a gente olha os jornais, a gente vê que tem muitos ainda encarnados no século XXI que não observa as leis de Moisés. Então ele já tinha avançado um pouco mais. Mas quando Jesus vem, Jesus ele traz muito além da lei. Jesus ele vem e traz a misericórdia.
Então Jesus vem trazendo a misericórdia e convida esse nosso irmão, assim como ele convida a todos nós, mas aqui nessa passagem tem um jovem ilustrando, dando lugar para toda a humanidade. Jesus vem e fala com ele: olha, eu quero te ensinar o que você precisa fazer. Porque a pedagogia de Jesus é uma pedagogia positiva. Ele ensina o que deve ser feito a partir de agora. Jesus, ele vai muito além da lei da justiça. Jesus vai muito além das questões materiais. Agora ele vai falar pra gente o que a gente precisa fazer. E é por isso que ele vem. Ele vem e ensina a fazer o bem. Ele vem e ensina a renunciar. Ele vem e ensina a resignação. Ele vem e ensina a abnegação. E aí, como grandes exemplos do que Jesus vem ensinar, a gente pode pegar Paulo de Tarso. A gente pode pegar Maria Madalena, que são figuras do Evangelho que desapegaram de si mesmos. Eles desapegaram do que eles eram. Daquele doutor da lei que tinha posses, que tinha mando, que tinha poder, que tinha servos trabalhando, que tinha status, que tinha amigos. Ele abre mão de si mesmo, ele aprendeu a renunciar. E a gente pega Madalena, uma mulher bonita, como diz as escrituras, uma mulher com muitos homens galanteando, uma mulher inteligente, e se transforma uma das maiores pregadoras do Evangelho. Então é isso que o Cristo vem ensinar para nós. Mas é claro que nós ainda não estamos nesse nível. Então a gente só pega aqui nesse momento e entende o seguinte, que Jesus, ele não veio somente renunciar materialmente, mas ele vem nos ensinar a renunciar à nossa posição social, o nosso emprego, o nosso status, porque pode ser que chegue um momento, como que para muitos chegou agora, que isso seja necessário. Essa renúncia desse status social, essa renúncia de um emprego muito chique, essa renúncia de uma casa muito bonita, de carros novos. Então, esse é o convite do Cristo, desapegar. Jesus, ele renunciou a tudo para viver em comunhão com o Pai. E esse é o convite que ele vem trazer para nós. Lá em João 10:30, ele fala que ele e o Pai são apenas um. Eu e o Pai somos um. Porque enquanto a gente fica pegado materialmente, enquanto a gente acredita que precisa dessas questões materiais para que a gente evolua e siga, a gente não pode ser um com Deus. Porque a minha confiança está no meu trabalho. A minha confiança está no status que eu tenho. A minha confiança está no cargo que eu exerço. A minha confiança está no poder que eu tenho sobre as pessoas. E aí a gente percebe assim, que Jesus, ele vem nos ensinar esse desapego geral. Porque o progresso, ele exige de nós. O progresso nos exige isso. O progresso da sociedade, lá na lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos, ele fala pra gente que a gente precisa aprender a conquistar mesmo. Jesus, ele fala aprender a pescar, né? Então, faz parte da nossa evolução a conquista material. Faz parte da nossa evolução conservar o que a gente tem. Não é para ter e começar a jogar fora, não é para ter e desperdiçar. Até porque todos os recursos da natureza, eles são coletivos. Então, o progresso exige de nós aprender a conquistar, aprender a conservar, que é cuidar, e também aprender a renunciar, que é o desapego. Então, o problema não está em ter, usufruir, na verdade, né, das questões materiais, das posses materiais. O problema está em acreditar que ele é meu. Esse é o problema. Então, a conclusão que a gente pode chegar nesse primeiro momento é: às vezes eu consigo viver na lei, que é a lei de justiça. Eu não mato mais, eu não roubo, eu não dou de cima do marido da vizinha, eu não faço mais essas coisas que a lei de Moisés me coloca. Mas ainda me falta viver com misericórdia, que é o que Jesus vem ensinar pra gente na figura do jovem rico. O apego aos bens terrenos, muitas vezes, ele é um obstáculo à nossa salvação exatamente por isso. Porque a gente acredita ser bom, a gente acredita estar vivendo de acordo com a lei, a gente acredita estar vivendo de acordo com o que o Evangelho nos ensina, pelo fato de não praticar algumas ações.
mas a gente não entende que Jesus, ele quer um pouco mais de nós. O moço rico, ele acreditava que ele estava quite com a lei. Já estava até com a passagem dele comprada para o plano espiritual, né? Para um plano mais elevado. Mas a verdade é que ele tinha dificuldade de desapegar de quem ele era. Ele estava identificado com aquele personagem jovem, rico. E no momento que eu me identifico com essa personagem, essa minha encarnação atual, eu não consigo mais avançar. Eu fico presa, porque eu vou alimentando os desejos desse meu personagem. E eu esqueço de verificar que somos todos iguais, somos todos irmãos, e que não existe nada que nos separa. A minha dor é a sua dor, a minha fome é a sua fome, o meu sofrimento é o seu sofrimento. Então, para que acumular se eu posso dividir? Essa é a ideia. E tem um livro muito legal que ele chama Luz Acima. Ele é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo irmão X. Ele é um livro de 1948, mas ele traz uma passagem muito legal que chama Até Moisés. Essa passagem, ele conta a história de um colega espírita, de um colega trabalhador, não era espírita, ele era religioso, e lá no livro não fala qual religião que ele seguia, mas fala que ele era um colega, ele chama Euclides Brandão. Que ele era muito devoto, muito trabalhava na igreja, ele fazia muita coisa e vivia com a Bíblia na mão, consultando o texto para todas as questões. Ele era um homem que, de fato, ele trabalhava na causa do evangelho, ele estava sempre na igreja e, de repente, ele desencarnou. E aí chega no plano espiritual, não é recebido com a pompa toda que ele acreditava ter direito. Porque, afinal de contas, poxa, eu vivi com a Bíblia aqui, ó, debaixo do meu braço. Tudo que eu fazia, eu consultava a Bíblia, eu ia lá e olhava o que Moisés falava, o que Jesus falava. Então, chegando lá, ele pergunta pro rapaz, né, da alfândega lá que tá recebendo os desencarnados, ele fala, uai, cadê a minha cadeira cativa? Você me colocou aqui reservado com essas pessoas comuns? Não tem alguma coisa errada aí, não? Aí o moço fala com ele, não senhor, qual que é o seu nome? Aí ele fala o nome dele. Aí ele fala, não tem nada específico aqui pro seu nome, não. Eu falei, estranho, porque enquanto eu estava na Terra, eu fazia tudo certinho, eu observava a lei. E aí ele falou assim, tá, vamos lá. Então vamos ver se eu entendi aqui. O senhor seguia, ele falou assim, olha, eu seguia Jesus, lia a Bíblia, e o rapaz falou com ele assim, você lia e praticava? Né? Uma pergunta pra gente. Ele falou, lia sim e tal. Sem dúvida, ele falou, lia, praticava, sem dúvida. Ele falou, então tá bom. Você aceitou Jesus? Ele falou, aceitei. Aí o rapaz falou com ele assim, mas você aceitou e seguiu? Que é esse convite que o Cristo faz para o jovem. Você aceitou e seguiu? Ele falou, claro, perfeitamente. Eu lia todas as noites a Bíblia. Eu lia o Novo Testamento todas as noites. Aí o rapaz falou com ele, mas tá, você lia e praticava? Aí ele falou, claro, eu praticava com exatidão. Eu nunca fiz nada sem consultar o evangelho. Aí o rapaz falou, tá, então realmente tem alguma coisa errada mesmo. Faz o seguinte, faz um arrazoado aí, deu ele um papel, uma caneta, falou, ó, faz um arrazoado aí, que eu vou levar para o meu supervisor, para ele entender o que aconteceu. E aí Euclides, então, começa a falar de si mesmo. Olha ele falando dele mesmo, tá? Vamos ver se a gente se identifica. Ele falava assim, olha, eu gosto de exprimir, né? Porque ele falava assim, então já está identificado com ele mesmo, né? Com Euclides. Fui um homem justo na terra. Sempre guardei com cuidado em preservar esta característica de justiça. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava na mesma moeda. Aos que me guardavam bem, eu praticava o bem. Os que me faziam mal, eu pagava na mesma moeda. Deixei todos os meus haveres para as pessoas que souberam conquistar a minha simpatia. Então, quem era meu amigo tinha tudo comigo. Agora, aqueles que me faziam mal, eu retribuía com a mesma moeda. Nunca tive inclinação para malfeitores. Veja, aqui já há um julgamento. Nunca tive inclinação para malfeitores. Então, quando eu era molestado pelos maus, eu sabia punir com muita aspereza.
né? Pisado pelos outros, eu dava o troco, de conformidade com a circunstância, ok? Nunca perdi tempo com vagabundo, nunca perdi tempo. Quem não era da minha laia não andava comigo, não parava para dar atenção para quem não tinha meu perfil, né? Se as pessoas eram nobres, eu tratava com generosidade, oferecia os desonrados a repulsa que eles mereciam, né? Não vou andar com quem não tem honra, beleza? Quando eu era recebido com flores eu devolvia. Mas quando eu era recebido com pedras, eu devolvia como chuva de pedradas. Aí o funcionário bem-humorado pega a carta e fala assim, de fato, seu Brandão, o senhor conheceu muito bem a justiça, mas não conheceu a misericórdia. Mas não fica chateado não, tá? Porque até aqui o senhor chegou até Moisés. Voltarás naturalmente ao corpo de carne a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus. E aí ele sorriu pro Euclides Brandão e fala, olha, o seu curso ele está atrasado só 1948 anos, que no caso de hoje seria 2021, né? Mas tá tudo certo, porque a misericórdia de Deus ela é infinita e não tem prazo. Então, ao ouvir os esclarecimentos do rapaz, né, que ele tinha agido com muita justiça e pouquíssima misericórdia, Euclides teve que baixar a cabeça e concordar que, de fato, ele não tinha um lugar meritório no céu como ele acreditava que teria. E aí fica pra gente, né? Como é que tá o nosso curso? Como é que a gente tem seguido, né? A gente tem cumprido mais a lei? A gente tem, ao menos, observado a lei? Como é que está o nosso curso hoje? O nosso curso hoje, ele já está um pouquinho na misericórdia, ele ainda é, tipo, nós estamos no doutorado da justiça, já estamos dando PhD na justiça de Moisés e ainda nem começamos com a misericórdia do Cristo. Essa é a pergunta que fica para nós. Porque, de fato, viver com Jesus é muito difícil. E quando a gente ouve essa passagem do Evangelho, a gente acredita que é fácil. Nossa, mas era muito fácil, o rapaz só pegar tudo que ele tinha e vender. É difícil desapegar. E é exatamente isso que o Cristo vem nos ensinar, o desapego. E para isso, para a gente avançar um pouco mais, lá no Evangelho, tem um momento que Kardec traz para a gente sobre a parábola do rico insensato. Que aqui a gente pode meditar bastante. Por quê? Essa passagem é aquela que todo mundo já leu inúmeras vezes e que fala, vocês vão lembrar, é aquela passagem que o moço ele tinha uma colheita enorme para poder fazer. Então ele fala assim, havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente bem. E aí o homem não tinha onde botar. Aí ele para e fala assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde colocar tudo que eu vou colher. Aí ele fala assim, poxa, legal, pensei aqui no negócio. Eu vou demolir os meus galpões e vou fazer outros bem grandes, porque aí eu vou colocar tudo lá dentro e vou dizer para minha alma, olha alma, pode repousar em paz, porque a colheita vai ser sensacional e você tem dinheiro, vai ter bens para viver eternamente até o fim da vida. Até o fim da vida tá tudo certo. E aí ele fala, né, agora ele fala para a alma, pode repousar, porque agora tu comes, tu bebes e gozas até o fim dos tempos aqui na terra. E aí Deus vira para ele e fala, que insensato és. Essa noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá tudo que acumulaste? Essa é a pergunta para nós. Essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21. Essa noite mesmo tomar-te-ão a alma. Hoje mesmo você pode morrer. E o que você vai fazer com tudo que você acumulou? Né? E aí, para a gente dar continuidade lá no capítulo aqui 16 do Evangelho, que a gente está estudando, desse capítulo 16, não, você pode servir a Deus e a Mamon. No item 7, Kardec fala que o seguinte, que o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia os pensamentos do céu é a riqueza, que produz-lhe tanta vertigem. Olha, vertigem, né? Que você fica assim meio desorientado, meio com labirintite, assim, né? Produz tanta vertigem
que você esquece que a sua primeira, que você trabalha somente o seu egoísmo e seu orgulho quando você acumula tanto. Essa que é a questão. Então deixa o homem meio não dá para enxergar bem, você não fica na sua condição mais natural. E aí acaba que essa passagem aqui do rico insensato, Kardec vem trazer pra gente a percepção da avareza. Por que eu estou buscando tanto? Porque nós somos eternos buscadores, né? Buscamos o tempo todo. Nunca, nada tá bom. Tá sempre precisando melhorar alguma coisa. Então, se a gente está nessa busca constante, qual que vai ser a hora que a gente vai parar de acumular? Que a gente está sempre acumulando, acumulando, acumulando. Quando a gente vai saber que já é o suficiente? Suficiente para quê? São perguntas que a gente precisa se fazer, porque a nossa jornada aqui na Terra, ela é muito curta. Se a gente reparar o tempo que a gente tem na eternidade. Se a gente pegar o tempo que já temos enquanto espírito e o tempo que temos ainda, fica tudo aqui. É um tempo muito curto. Então, muitas vezes a gente tem pelo ter. Tipo, eu tenho muito dinheiro por eu ter muito dinheiro. Simplesmente para isso. Né? E aí a criatura vai ficando tão obcecada pelos bens materiais, ela vai ficando tão obcecada, tão gananciosa, que ela fica avarenta, que é essa história desse rico insensato. Ele não pensou em momento algum em distribuir a colheita. Ele pensou apenas em construir um galpão enorme para colocar e ficar feliz o resto da vida, né? E aí a gente se torna avarento. E aí aqui eu trago 3 tipos de avarento. Se tiver mais aí, vocês colocam para a gente compartilhar. Tem o avarento tio Patinhas, que é aquela criatura que simplesmente junta e não gasta nem com si mesmo. Gente, porque isso é grave. Eu vou juntando, 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 eu não como bem, eu não me visto bem, eu não viajo para lugares bonitos, eu simplesmente vou vendo a minha pilha de dinheiro crescendo. Lembra que o tio Patinhas mergulhava na pilha de dinheiro dele? E se faltasse uma moedinha, ele dava falta da moedinha que faltava. E tudo estava ruim, porque sempre tem que acumular mais. Então, de fato, a gente precisa perceber se a gente não está sendo avarento nesse sentido. Porque aquele que ao menos tem e esbanja, tá até vivendo bem, né? Mas aquele avarento que não gasta... Porque tem gente que você vê que tem, sabe que tem dinheiro, mas se você olha para aquela pessoa, você até o confunde com quem não tem nada. De tanto que ele poupa com a sua própria aparência, com a sua própria roupa, com aquilo que ele come. Então a gente tem que ter essa percepção. Tem também o avarento que é pavão, que já é esse que tem só para mostrar, para ostentar. Então é um relógio muito caro, é um carro muito chique, é o carro do ano, é a casa muito elegante, as roupas sempre de marca. Mas esse avarento pavão, ele esconde uma identidade psíquica muito grave, que é uma pessoa que ela não se vê além dos bens. Sem aquilo tudo, se despir daquilo, ele se sente pequeno, ele se sente sem nada para oferecer. Então é esse avarento pavão, que ele quer mostrar para as pessoas o que tem, ao contrário do tio Patinhas que não quer mostrar. Pelo contrário, ele quer só esconder e acumular. Mas tem também, gente, o avarento feroz, que esse é um grave, que esse é o que coloca toda a humanidade em crise. E se a gente parar para pensar, somos todos nós estamos dentro dessa avareza feroz, porque a gente trabalha demais, a gente vê que existe aí um egoísmo mundial. As próprias nações, elas querem ser melhores, a gente não vê as nações se unindo para poder acabar com o mal da humanidade, que é a fome, que é a pobreza. A gente vê as nações se unindo para serem cada vez mais poderosas e maiores. Isso é muito grave, porque muitas vezes você tira da coletividade para ter. Você tira da humanidade para ter. De tal forma que a gente vê países, quem assiste aí televisão, jornais, eu particularmente não gosto muito, mas faz parte da nossa realidade. A gente vê países em que as pessoas elas morrem de fome. Enquanto o ditador está lá vivendo bem, comendo bem, vestindo bem. Então isso pra gente é pra gente ter essa tomada de despertar. É pra gente ter essa tomada de consciência de fato que não dá pra querer só pra mim. Tem que ter todo mundo, porque do que adianta eu ter tanto e o meu vizinho não ter nada?
É como a gente disse no início, somos todos tão iguais, nós temos o mesmo substrato, temos a mesma base, a fome que está em mim é a mesma que está em você, o frio que está em mim é o mesmo que está em você, a dor material de não ter uma casa, um telhado sobre o meu teto, é o mesmo em mim e em você. Então não faz sentido a gente acumular, porque a pessoa, quando ela é muito apegada materialmente, ela vive muito atormentada. Atormentada de alguém que vai roubar, alguém que vai pegar, as pessoas estão sempre querendo dar o cano, e aí vai ficando sempre muito doido. Então, essa é a verdadeira dificuldade de quem é avarento e se conecta com esse rico insensato. E aí a gente percebe que o avarento, ele não questiona a vida além do tempo. Porque, veja, aqui na Terra, se a gente vive muito, nós vamos viver o quê? 100 anos? 105? Né? Do jeito que a medicina está avançando. O avarento, ele não vai no depois. E depois? O que acontece depois? Porque o avarento, ele é bem material. Ele é bem materialista. E nesse sentido é que Jesus vem nos alertar. Como que eu vou ser avarento e espiritualizado ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então, aquele que quer viver bem, mas tem esse olhar além do tempo, quem sou eu? O que eu sou, na verdade? Quem sou eu? O que eu sou? O que vai ser de mim depois que eu não estiver mais aqui nesse corpo, né? O que vai ser de mim além desses materiais que eu tenho, que eu acumulo? Porque nós vivemos tão dispersos, correndo atrás, não se sabe de quê, que a verdade é essa, a gente não sabe de que a gente corre atrás, que a gente não consegue perceber que hoje a gente é senhor e escravo ao mesmo tempo, porque hoje o mundo está muito moderno. Hoje a gente num clique, a gente sabe notícia do outro lado do mundo. Hoje num clique você descobre tudo que tem para descobrir, todas as suas dúvidas você descobre. Mas a gente não tem tempo, então a gente hoje está muito disperso, correndo atrás de não sabe o quê, conectado com o mundo inteiro, como a gente conversou aqui no início. Hoje a gente está conectado com o mundo inteiro e não está conectado com ninguém, com a gente ao mesmo tempo. A gente não se conecta com a gente não para pensar nessas questões. O que vai ser de mim depois que eu não estiver mais aqui? Nós que somos espíritas utilizamos o termo desencarnado. Mas mesmo quem não é espírita, o que vai ser de mim depois que eu morrer? Porque a morte, ela é inerente ao corpo. É da ciência, é da física. Então, nós estamos hoje sendo escravos de algo que nunca existiu antes. Essas questões materiais. Desde que o mundo foi constituído, existe questão material. A gente sabe disso, né? Mas hoje nós estamos com uma necessidade muito grande de sermos chamados para fora de nós. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande nesse sentido, porque estamos sendo chamados o tempo inteiro. Gente, você hoje come, ou você está assistindo televisão, você está zapeando no Instagram, você hoje não tem, você está no ônibus, indo para o trabalho. Antigamente a gente via pessoas lendo, hoje é todo mundo no Instagram, é YouTube, a gente não para pensar, a gente não para respirar, a gente não para contemplar. Então a gente talvez está tão no mecânico, tão no automático, que a gente não observa que está passando o tempo, né? E aí, Emmanuel nos fala, em Vinha de Luz, ele fala com a gente que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui, mas na abundância dos benefícios que ele semeia. Olha que loucura! É dando que se recebe, né? Então é nesse sentido. E aí, o que a gente tem juntado, né? Para quem que vai ficar? Porque a gente sabe que não leva. Né? Se eu sou herdeira de mim mesma, o que eu estou juntando vai me beneficiar na próxima etapa? Porque nós somos espíritas. Existirá uma nova etapa, porque algumas crenças não creem nisso. Mas para nós que estamos aqui, eu sou herdeiro de mim mesma. Joana de Ângeles fala isso, André Luiz também fala. O que eu estou juntando? Né? Porque chega um momento que eu preciso discernir o que é temporário do que é eterno. E é nessa hora que eu decido. Eu sigo a Deus ou eu sigo a Mamon? Essa é a pergunta. Porque se eu passo a minha encarnação inteira, essa jornada toda encarnatória, sem ter essa percepção de quem eu sou e o que eu estou juntando, o que vai ser de mim? Né? Na próxima etapa. E aí a gente percebe que no fim da vida, se você pega aí quem visita asilos, hospitais, até mesmo vê histórias
histórias contadas de pessoas que convivem conosco, os questionamentos mais falados no fim da vida não é sobre bens materiais. Ninguém para assim com 90 anos e fala, nossa, eu podia tanto ter comprado uma Ferrari, nossa, eu podia tanto ter comprado uma bolsa da Gucci, eu podia tanto ter comprado o Apple Watch, não tive. Ninguém fala isso. As pessoas ao fim da vida, elas sempre refletem no sorriso que deixaram de dar, no tempo que trabalhou demais e ao invés de ficar com a família, na natureza que não curtiu. Ah, eu podia tanto ter viajado mais, eu podia tanto ter ficado mais tempo com meus filhos. Essas são os nossos questionamentos ao fim da vida. Porque no final a gente percebe que a vida ela é simples e é trivial. É o arroz e o feijão. Não precisa de tanto, a gente precisa de muito pouco. Só que a gente vai colocando para nós necessidades que não existiam. A quem eu quero impressionar com tudo isso que eu estou acumulando? É a mim mesmo? Ou é a sociedade que eu estou inserido? Eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho isso tudo? Ou eu realmente necessito ter tudo isso que eu tenho? Porque no final a gente percebe que a vida não é a chegada, é a caminhada. É isso que a gente leva, é a caminhada, é a jornada e não o destino. Aprender a viver com o que a gente tem agora, porque a riqueza, na verdade, ela é a ausência de necessidade. Porque, de fato, nós temos muitos desejos, muitos desejos. Os nossos desejos não têm fim. Mas a felicidade que nós estamos buscando aqui, independente da religião, independente da cor, independente do credo, da região onde nós nascemos, todos nós buscamos a felicidade. Então, alguns depositam no corpo, outros nos bens materiais, outros nos títulos, outros em algumas satisfações, mas o que de fato nós buscamos é a felicidade. E a felicidade, gente, é a ausência de desejo. Feliz é aquele que não tem desejo. Porque enquanto eu tenho desejo, eu não estou feliz, eu estou atormentada. Por quê? Se eu abrir meu Instagram aqui agora e vir uma blusa, eu vou ficar desesperada querendo aquela blusa. E aí, tudo na minha vida vai girar em torno daquela blusa. Essa é a verdade. A gente vive para os nossos desejos. E aí eu compro aquela blusa. Aí eu abro meu Instagram de novo, eu vejo uma calça. Aí eu fico desorientada, eu tenho que trabalhar mais porque não está cabendo no meu orçamento. Eu tenho que encaixar a verba para comprar calça. E assim a gente vai colocando em patamares maiores. Ah, eu preciso ter um carro melhor. E assim eu vou trabalhando, chego lá e compro o carro. Mas aí aquele carro, ele já é 2021, agora eu quero comprar o de 2022, que ano que vem já é 2022. E não vai cessando. Então a felicidade, de fato, é a ausência de desejo. A gente precisa crer nisso. Porque se a gente parar para pensar, as nossas aflições, as nossas angústias estão permeando em torno daquilo que a gente deseja. E a gente nunca tá feliz. E em qualquer área, tá? Tenho esse marido atual, mas eu vejo que o marido do vizinho é mais legal porque ele cozinha, ele passa, ele lava. Não, meu marido não tá bom, não. Agora eu quero o marido daquela. E assim a gente vai criando desejo, criando, porque a gente não é feliz com o que a gente tem agora. Vai criando um monte de desejos. Mas Jesus, ele nos ensina como que desapega, como que vive bem com os nossos bens materiais. E ele nos ensina através de uma passagem que também está em Lucas, no capítulo 19, que é a passagem de Zaqueu. Todo mundo conhece essa passagem. E assim, Jesus, ele desapegado de qualquer preconceito. Porque se ele fosse pegar as ideologias daquela época, ele não teria ido a Zaqueu. Mas nessa passagem de Jesus, ele fala a respeito do preconceito e nos ensina sobre o desapego material e desapego e viver bem com os bens materiais. Porque Jesus, ele não quer que a gente abra mão de tudo e vá viver mendigando pela rua. Jesus não quer que a gente abra mão da nossa casa, de tudo que a gente usufrui para ir viver de andarilho ou nos montes. E aqui não é uma crítica a ninguém que faz isso. É apenas um ensinamento do nosso entendimento do que o Cristo veio nos dizer com essa passagem. Ele não quer que a gente abandone a nossa vida e vá viver meditando, sem roupa, sem nada. Não é isso. Jesus quer que a gente desapegue. O ensinamento é esse. Zaqueu era um cobrador de imposto. Ninguém gosta de cobrador de imposto, como até hoje a gente não gosta. Quem é que gosta da Receita Federal, gente? Ninguém.
Todo mundo quer vender sem emitir nota. Então, Zaqueu era essa pessoa que ninguém gostava e pronto. Jesus sem preconceito nenhum, porque ele não estava vendo o cobrador de imposto. Ele estava vendo um ser como ele, um espírito encarnado em evolução. E aí, ele manda, ele vai, a despeito de todos os comentários daquelas pessoas daquele local, ele vai até a casa de Zaqueu. E aí, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se sente tão pleno que ele fala com Jesus da seguinte forma. E aqui eu não vou contar a história de Zaqueu, porque a gente já conhece. Tem até uma música muito bonita que fala de Zaqueu. Mas olha o que Zaqueu fala com Jesus. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se eu causei algum dano a alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Isso é o desapego. Ele não estava identificado com aquela fortuna que ele tinha. Ele, naquele momento que Jesus entra na casa dele, ele percebe que sim, eu prejudiquei algumas pessoas. Eu vou devolver 4 vezes mais. Olha isso. A despeito daquele jovem lá atrás que não conseguiu fazer esse desapego, Jesus não pediu a Zaqueu nada. Jesus não falou nada com ele. Ele simplesmente vira e fala, hoje esta casa recebeu a salvação. Olha isso, porque todos nós somos herdeiros do Pai. Somos todos herdeiros. O sol, ele nasce para os sãos e para os doentes. Então Jesus fala, hoje a salvação entrou na casa desse homem, porque ele é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então Jesus, ele não está nem um pouco preocupado. Ele não está preocupado se a gente tem mansões, ele não está preocupado se a gente tem carro importado, se a gente está usando a bolsa importada. Não é isso. O que ele veio nos ensinar é o desapegar. E olha que interessante, hein? Diferente do jovem rico, Zaqueu não vivia na lei. Não é isso? Ele era um publicano. Ele não seguia a lei de Moisés. O publicano era aquele que não tinha religião, tá? E aí ele fala, Jesus, olha para vocês verem que Zaqueu, ele não vivia na lei. Então ele não vivia na justiça. Ele deu um upgrade, ele foi direto para a misericórdia. Jesus, então, ele recupera o que estava perdido porque a misericórdia que o Cristo veio apresentar fez sentido para Zaqueu. Zaqueu, ele entra na lei e vai além da lei. Então ele fala, realmente, eu fiz umas coisas erradas aqui, deixa eu devolver. Isso aí fez sentido para ele. Então, a pobreza e a riqueza, elas são energias neutras. O nosso comportamento é que dita o que fazemos com cada circunstância. Se eu tenho um pão, que é o óbolo da viúva, né? Ela tinha uma moeda, ela entrega no templo, foi maior do que aquele que tira o resto e entrega. Porque ela tinha apenas uma moeda. Perto de todos aqueles fariseus que estavam ali, ela não tinha nada. E todo mundo dava o que sobrava, ela pegou tudo que ela tinha. Então a pobreza e a riqueza, ela é neutra. O que cabe a nós é a confiança de que tudo que nós usufruímos aqui, tudo é bom, tudo é importante. Não estamos dizendo que não é. A riqueza, título, bem material, tudo isso é legal. Mas Jesus não pede, e Jesus não pede pra gente abrir mão de nada. Ele não tá falando pra mim assim, Juliana, pega todas as faculdades que você tem, todas as graduações que você tem, rasga e vai viver de andarilha na rua. Ele não tá me pedindo isso. Ele só mostra pra gente que o nosso apego nos impede de caminhar com ele. Caminhar com ele. Que foi a dificuldade do jovem rico. Quando Jesus fala com ele, desapega, ele não consegue. E aí, ele não consegue, ele então não está apto a seguir Jesus, porque Jesus fala, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. Ali ele trava, ele não consegue andar, ele não dá o passo. Diferente de Zaqueu, que Jesus não pede, mas Zaqueu quer seguir com Cristo. E como Zaqueu quer seguir com Cristo, ele entendeu que a marca do Cristo é a abnegação, é a renúncia, é o desapego.
Então, a lei do progresso a quais nós todos somos chamados, nós vamos ter que decidir, né? Fazer essa decisão material e espiritual. Não vai ter jeito, né? Somos todos chamados a fazer riqueza material, porque faz parte do progresso. Todos nós que estamos encarnados seremos chamados a viver ora na riqueza, ora na pobreza. Faz parte do nosso aprendizado, ok? E somos chamados também a fazer riquezas morais, que são essas renúncias, que é o mais difícil. Quando o moço rico recebe o convite do Cristo, ele paralisa. Assim como, e o moço rico foi questões materiais, assim como tem um exemplo também nos nossos livros que a gente estuda bastante, que é há 2000 anos, o senador Públio também paralisou diante do convite do Cristo. Quando Jesus chama ele naquele momento, aquele minuto de decisão, e Públio, então, não consegue abrir mão do Senado romano. Ele não consegue abrir mão do título que ele tinha, das pompas que ele tinha, que era o status, também é muito difícil, né? Então, a renúncia, o desapego, é saber lidar sem se escravizar. Essa é a ideia. É saber lidar sem se escravizar. Porque tem gente que se arranha o carro, morre. Se perde o emprego, morre. Aí é uma identificação muito grande com esse personagem, Juliana. Porque, de fato, nada que está aqui é meu. Inclusive, esse corpo aqui que me serve hoje, ele não é meu, porque eu vou desencarnar, ele vai ficar. Aquelas pessoas que eu amo, minha família, minha filha, enfim, os meus amigos, eles não vão seguir comigo porque eles vão ficar. Eu vou partir ou eles irão partir. Então, nada de fato é nosso. Tudo a gente somente usufrui. Então, eu preciso, a partir de agora, discernir. O convite desse capítulo 16 é discernir o que é temporário daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno, daquilo que vai comigo. Essa é a ideia, né? Onde eu tenho que centrar as minhas conquistas? Central, ponto central. Onde eu tenho que centrar as minhas conquistas? Porque a nossa necessidade maior, se a gente tiver clareza, a nossa necessidade maior, a gente busca a felicidade. Então, diante dessa felicidade que eu busco e diante desse convite do Cristo para nós, qual é o meu tema central? O que eu vou buscar? A gente está buscando, de fato, é o amor de Deus, que é que, de fato, supre todas as nossas necessidades. Então, se eu estou buscando, se o meu desejo central, se o meu tema central da minha encarnação é a minha evolução espiritual, por que eu estou gastando tanta energia, fazendo tantos inimigos, talvez, para poder acumular tanto, né? E aí a gente percebe que se a gente encontra esse amor de Deus para que sejamos um com Ele como Jesus é com o Pai, a gente percebe que todo o resto é acréscimo. Jesus, ele disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Tudo é o meio, nada é o fim. O fim é Deus. O fim é Deus. Porque, na verdade, tudo que a gente está vivendo nessa experiência, sejam as dificuldades morais, materiais, as nossas dores, as nossas perdas, tudo faz parte das nossas experiências. Tudo é aprendizado. Até que a gente consiga perceber Deus através do amor. Então, a gente está aqui para poder perceber Deus. E todas as nossas circunstâncias são pedagogias que Deus vai nos colocando para que a gente possa percebê-lo. Então, servir a Deus e a Mamon não é possível, por quê? No momento que eu coloco a minha confiança nas coisas materiais que eu tenho, eu não consigo me conectar com Deus. Mas se eu me conecto com Deus, todo mais vai ser acrescentado. Ah, quer dizer então que você vai ficar rica, milionária? Não. A ausência da necessidade. É aí que está a riqueza. É na ausência da necessidade. Se eu me conecto com Deus, eu consigo perceber que eu vou passar aqui nessa terra um tempo muito curto. E que, de fato, o que importa é progredir enquanto ser e não enquanto ter. Jesus, então, nos ensina que o rico não é mau. O rico não é mau. Zaqueu vem nos contar isso. E temos exemplos. Condessa Paula,
que está nos livros de Kardec. Uma mulher que foi rica e soube distribuir a sua riqueza em favor do próximo. Tem um sueco também que chama Alfredo Nobel, que todo mundo conhece o seu prêmio, né? O Prêmio Nobel da Paz. Que hoje ele premia com US$ 1 milhão aquelas pessoas que fizerem algo em favor da humanidade. E por que esse homem fez isso? Porque ele criou a dinamite. Só que ele não criou com a intenção de ser o que foi. Então, diante daquela dor e sofrimento que ele causou, ele falou, opa, eu preciso reparar isso. Então, há quantos anos ele vem fornecendo esse prêmio Nobel, né? E aí, o dinheiro, ele favorece o mundo no progresso. Porque sem dinheiro a gente não trabalharia. E veja o quanto o progresso ele é importante. Se nós não tivéssemos o progresso, como é que a gente estaria aqui agora? Nesse momento de pandemia, você, aonde você está, eu aonde estou, e cada um em um canto do Brasil. Como que seria nesse período de pandemia, as empresas se reinventando no teletrabalho, se não fosse o progresso? Então, o progresso, ele faz parte da lei de Deus. Então, o dinheiro fomenta mesmo. O dinheiro tira as pessoas da pobreza. O dinheiro gera economia, que gera emprego, que gera renda, que gera crescimento e que gera, e que gera, e que gera, e que gera. Progresso, 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 porque Deus quer o melhor para nós. O universo, ele é abundante. Mas aí eu te pergunto, né, para a gente já caminhar para o fechamento, do que adianta progredir individualmente? Do que adianta você morar numa casa de 5 andares, com piscina, com tudo lá dentro, jacuzzi, carros e carros e carros, e você olha à sua volta, as pessoas estão morrendo de fome? E aí você olha à sua volta, as pessoas estão sem o essencial. Do que adianta progredir junto? Se a gente olha para a natureza, ela está sempre indo junto. E é por isso que ela é tão abundante e exuberante. Como eu disse, né? Nós somos todos feitos do mesmo substrato. Somos todos. A base de todos nós é a mesma. Então, que a gente perceba que o que sobra aqui no nosso prato, pode ser que esteja faltando no prato de alguém. E que cabe a nós fazer essa partilha. Porque Deus, ele usa do homem para ajudar o homem. Cabe a nós fazer essa partilha. Porque, de fato, nada nos separa, a não ser o nosso egoísmo. Porque somos todos iguais. Todos iguais, independente da cor da pele. Se cortar a minha pele que é morena, vai sangrar, assim como se cortar a sua pele que é branca. Então, nada nos difere. Nada mesmo nos difere. O que nos separa é a nossa identificação com esse eu. É a nossa identificação com esse eu, sem observar o maior milagre do Cristo, que é a continuidade. Jesus, ele morre, mas no terceiro dia ele está lá, vivo. Mostrando pra gente que essa vida do corpo, ela cessa, mas a vida espiritual, ela continua. Então, se nesse maior milagre do Cristo, a gente não consegue identificar a verdade, é aí que tá o nosso ponto de separação. Porque tudo que nós temos é pedagogia. Eita, desculpa que meu telefone tocou aqui. Tudo que nós temos é pedagogia, todas as circunstâncias que a gente vive é pedagogia de Deus para nós. É para a gente aprender através. E aprender a perceber Deus através de tudo que passa através de nós. É isso, eu acho que eu não posso extrapolar mais do que isso, né, Érica? Alan faz assim, fica à vontade, né? Por mim tá ótimo. Tem vários amigos seus aí muito felizes, muitos comentários carinhosos, né? Ai, Que que bom. reflexão, Ju. Muita gente que a gente vê que tem uma intimidade boa assim com você, né? Nessa torcida aí, nessa vibração. Que delícia, né? Um tema difícil, não é fácil. Quando a gente traz esse olhar da materialidade para o âmbito do estudo dentro da espiritualidade, é sempre muito desafiador e de forma muito leve e profunda ao mesmo tempo. Você trouxe reflexões aí muito poderosas. Que harmonia boa que você trouxe, né? Porque é um Obrigada. tema que dá um nozinho no juízo da gente, como a gente diz aqui no Dá. Nordeste, coisa que dá um nó no juízo, né? E com muita leveza. Teve uma fala sua assim, para que acumular se a gente pode compartilhar, né? Muito bacana. Fica mais leve.
Fica assim. O item 9 nesse capítulo 16, ele fala tão bonito, ele fala assim: o homem só possui de verdade aquilo que pode levar. Olha aí, Olha isso, né? não é? Reflitamos, porque tem uma coisa até que você falou. Tem gente que faz dos seus bens materiais uma extensão de si, né? Sem meu carro eu não sou ninguém, né? Como é que uma pessoa vive a pé? Tem gente que fala assim. Quanta Pois é, limitação, né? Não, mas é não isso aí. tem, é impossível. Eu não posso viver sem carro não sou eu deixo de ser eu, né? Você reflete também sobre a questão da nossa identidade. E essa questão da gente não se perder. Olha aí, Marcela, É, dá um nó. falando, dá um nó assim. Mas Dá um nó. você foi ajudando a desfazer desses nós que naturalmente nós carregamos, muitos vivemos alguns conflitos. A questão aí né, da avareza, né, também, porque tem gente que não tá nem usufruindo, tem gente que é bom de acumular, mas não é bom nem de usufruir, tá sendo avarento consigo mesmo e nem se percebe. Tantas reflexões foram múltiplas, né? Então, fantástico, nossa gratidão assim profunda. Vamos caminhar para fazer a nossa prece de encerramento. Eu que Você agradeço, quer falar Érica. mais alguma coisa? Não, na Porque foi verdade muito rico. eu quero só agradecer a oportunidade, agradecer todo mundo que está aí fazendo os comentários. E é isso, que Jesus possa cada vez mais nos abrir a consciência, para que a gente possa perceber que não é um problema ter, usufruir de todos os bens materiais. Não é um problema. O problema todo é esses bens nos possuírem. Aí é o problema, né? Olha aí, né? Ela tinha Né? que dar um zoom assim bem. O problema são os bens nos possuírem, né? Que nós lembremos disso mesmo. A proposta dessas lives é esse convite amoroso do Mestre Jesus, para a gente lembrar também de como você muito bem elucidou, não apenas exercermos de justiça, mas de misericórdia, né? Porque Jesus representa para a gente muita misericórdia, muita benevolência, né? É isso aí. Então, entrou mais um amigo seu aí. A gente está caminhando para o final, lembrando que a live fica salva. Então, quem pegou do meio, do final e quiser assistir depois, sejam muito bem-vindos. Tanto da Juliana, que já fica o convite para retornar logo que possível, bem como outras lives, viu? Sejam todos muito bem-vindos aí ao perfil do lá, Espírita Maria Dolores. Caruaru aqui agradece e todas as outras regiões que acompanharam com a gente também. Vou Muito fazer a prece obrigada. aqui para a gente agradecer, tá bom? Gratidão minha. Senhor Jesus, Mestre amado, graças te damos por mais uma oportunidade de sorver dos ensinamentos do teu Evangelho, de amor, de bondade, de misericórdia. A nossa gratidão pela disponibilidade da Juliana, de todos que aqui estiveram presentes, bem como de suas boas vibrações em prol do conteúdo da live, e o teu Evangelho possa se expandir cada vez mais, que o Maria Dolores, bem como o Padre Germano, sejam beneficiados por essas luzes de amor, de serviço no bem. Estamos atualmente vivendo um momento tão delicado em nosso país, como tantos outros, de renovação, de novas reflexões, que os nossos corações se abram para compreender cada um de nós, cada mensagem que precisamos aprender dessa experiência, o quanto temos aprendido, que a ansiedade não nos domine, tendo em vista que somos o país mais ansioso do mundo, e como a Juliana bem refletiu, muitas vezes uma ansiedade em ter, em querer ganhar, focando muito no bem material. E a mensagem inicial da tarde de hoje, no Minuto de Sabedoria, foi justamente refletindo sobre o equilíbrio entre dar e receber. Equilíbrio que o Jesus nos ensinou tanto. Que esse equilíbrio se faça presente em nossos corações todos os dias, que a Juliana se sinta refeita e que essa energia do bem, de sua fala, que tanto contribuiu conosco, se multiplique em seus corações e de todos nós, que tivemos a feliz oportunidade de ouvir. Que a tua paz e a tua luz nos envolva hoje e sempre. Que assim Que seja. assim seja. Que assim seja. Muito Gratidão a obrigada, todos. Érica. Até breve. A gratidão Obrigada é a todos. nossa. Até logo. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau.